O Senhor Jesus tem a palavra de vida. Quando nós lemos a Bíblia, então nós bebemos desse Espírito, dessa vida. Ele quer que nós venhamos meditar na sua palavra de dia e de noite, para que não venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Bom, nós vamos dar continuidade a essa meditação, Isaías agora 54. Vamos pedir a direção? Senhor, meu Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá em mais um dia podermos aqui meditar na tua palavra. E eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, que a luz do Senhor Jesus, nos ilumine e nos faça compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que assim seja. Versículo 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Comentário do 1 ao 3. Canta e exclama com alegria. Jerusalém é descrita com a figura de uma mulher solitária e desolada que florescerá com a vinda do Messias, pois ganhará muitos filhos. A obra de redenção no Gólgota produziria filhos para Deus, que seriam gerados também além dos termos de Israel. Isso significa que a tenda da salvação foi largamente ampliada, a fim de que a glória do Evangelho chegasse a todos os povos do mundo. E que maravilha, né? Quando eu leio essa passagem aqui de Isaías, ela tem muitos significados também para vários sentidos da nossa vida, né? Ele fala da estéril que não deste a luz. Então, ele fala, canta alegremente. Quer dizer, se ela não dava luz, se ela era estéril, ela estava triste, mas agora ela vai ficar alegre. Quer dizer, a vinda do Senhor Jesus, a entrada, né, do Senhor Jesus na nossa vida, torna a nossa vida alegre, com certeza. E aí você percebe, né? Se o Senhor Jesus era o Filho único, hoje ele tem vários irmãos, por causa que todos aqueles que creem e se entregam ao Senhor Jesus, ele dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus deixou de ter um filho só, mas ele tem vários outros filhos. E como ele diz aqui, alarga a tua tenda, quer dizer, você tem que abrir a sua visão. Às vezes a pessoa ela vive só para o mundo dela, fechado. Aquela visão, aquele pensamento, aquele sentimento. E às vezes o sentimento e o pensamento que ela carrega não são de Deus, mas elas abrem ou dão condições para que o mal entre na vida dela. Quando você abre sua visão, e é o que nós estamos fazendo, lendo a palavra de Deus, nós passamos a olhar as coisas de outra maneira. E como ele falou, transbordará para a direita, para a esquerda, a sua descendência possuirá. Quer dizer, assim Deus quer que você venha expandir a sua vida. Ele possa contar com você para ganhar outras almas. No 4, não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. O comentário diz, o teu Criador é o teu marido. Judá é retratada no cativeiro babilônico como uma mulher que, além de viúva, não possui filhos. Naquela época, isso imputava vergonha e humilhação a qualquer mulher. Mas, ao se voltar para o Eterno, esse opróbrio é removido, porque ele a assume como um fiel marido, que não apenas lhe atribui honra, mas também provê todo o seu sustento, como nós vimos em Oséias. A alegria desse relacionamento será tão grande que o peso da viuvez e a esterilidade serão removidos e totalmente esquecidos. Isso nos remete à alegria que os salvos terão no céu. Lá não haverá nenhuma lembrança dos maus tratos, do desprezo e da perseguição sofrida na terra. O futuro junto ao Senhor Jesus nos assegura
viver eternamente sem mais experimentarmos a solidão, as tentações, as perdas, as tristezas, o desrespeito ou qualquer tipo de sofrimento. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Concluindo o comentário, mas esse casamento divino não consiste somente em privilégios. Há também responsabilidades a serem cumpridas. Os termos da aliança com Deus são a obediência absoluta à sua palavra e a fé nele. E eu concluo dizendo assim: andarão dois se não estiverem de acordo, quer dizer, eu vou andar com Deus se eu não estiver de acordo com a palavra dele, e vice-versa. Deus vai entrar em mim através do Espírito Santo se eu não estiver de acordo com a vontade dele. Então, eu tenho que me submeter a ele, né? Porque quem mais tem para oferecer? Eu para ele ou ele para mim? Então, se ele tem mais para oferecer para mim, eu tenho que me submeter a ele. Eu tenho que fazer os gostos dele. Então, ele tem que ser a prioridade na minha vida, o primeiro no meu coração. Ele tem que ser os meus primeiros pensamentos. Eu tenho que fazer a vontade dele acima da minha. Então, é esse relacionamento que Deus quer ter conosco. Ele quer ser o Senhor de nós. E uma vez ele sendo o Senhor da nossa vida, não tem como a gente ser infeliz. Esse mundo pensa assim: eu vou fazer isso tudo, então eu vou perder, eu vou ser privado de ser feliz. Mas vamos lá, vamos ser sinceros. Será que a pessoa que faz tudo de errado, né, aos meus olhos ou aos olhos da palavra, à luz da palavra de Deus, será que ela está sendo feliz mesmo? Porque quantas pessoas fazem o que elas querem, mas no fundo elas continuam carregando um vazio, uma tristeza, ansiedade. Elas são tristes, elas são felizes naqueles momentos, mas depois deles, nos momentos de solidão ou de estar sozinho, ela é uma pessoa triste. E eu posso garantir para você, independente da condição em que eu esteja, eu estou bem, estou feliz porque o Senhor Jesus, ele preencheu todo o vazio que havia em mim. Então eu duvido que haja alguém que possa dizer que seja mais feliz do que eu. Pode ser igual, mas não. Então é isso que ele quer, o teu Criador, o teu marido. Ele quer um relacionamento, a noiva, a igreja e ele, o noivo. Assim, quando ele voltar, ele quer nos achar prontos para o casamento. No 6, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. O comentário do 7, com grandes misericórdias te recolherei. Israel e Judá haviam sido dispersas. Essas duas nações experimentaram ainda a opressão do cativeiro. Esses acontecimentos se referiam ao breve momento de afastamento dito por Deus. Elas, porém, logo seriam tomadas pela mão e reunidas novamente em sua terra. Essa aparente distância do Altíssimo, vista nos momentos de aflição, é a maneira que ele tem de nos ensinar a sermos fortes e de corrigir nossas falhas. Hebreus 12, 11, ele diz: e na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Concluindo o comentário dessa forma, nenhuma adversidade é motivo para que os seus filhos se sintam frustrados, acreditando que foram deixados ao acaso para perecer. São nas circunstâncias mais severas da vida que a misericórdia divina se manifesta para nos amparar. Por isso, se alegre se você está passando momentos difíceis, né? Eu sei que é contraditório, mas é verdade. É justamente nesses momentos, como nós lemos aqui, que tem uma providência de Deus. Há um motivo de estar passando por isso. Amanhã você vai entender. Hoje talvez é difícil você conseguir compreender o porquê disso tudo, mas amanhã você vai entender e o significado disso, né? Deus está cuidando de você. No 8. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei.
porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Tu, oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre as safiras e te farei os teus vitrais de rubis e as tuas portas de carbúnculo e todos os teus termos de pedra prazíveis. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça será estabelecida, estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajunta contra ti cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. O comentário do 17 diz: a herança dos servos. Muitas ferramentas fabricadas para as batalhas, como lanças, espadas e flechas, tinham a finalidade de provocar tortura e morte nos conflitos. O profeta usa essa analogia para se referir à vida espiritual, isto é, inspirado por Deus, ele afirma que nenhum desses artefatos terá poder para destruir o justo. Outro instrumento também considerado uma arma é a língua, que pode promover a vida ou a morte, até mesmo de inocentes. Provérbios 18, 21, ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Em Tiago 3, versículo 5, ele diz: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Concluindo, porém, aqueles que se levantarem calúnias, acusações, ou que jeitosamente tentarem prejudicar um filho de Deus, trarão sobre si um pesado juízo. Na herança do servo estão inclusas a proteção de todo o arsenal do mal e a justificação pelo Senhor. Em outra versão da Bíblia, ele diz que toda arma forjada não prosperará. Assim também, se você está com Deus e você mantém a sua comunhão com Deus, não tem como o diabo prosperar nos seus projetos, nos seus planos, porque o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Agora Isaías 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O comentário diz: vinde às águas. A sede e a fome são necessidades imperiosas à vida humana. São desejos tão intensos que ninguém consegue viver sem satisfazer a eles. Por isso o Altíssimo usa a fome e a sede para expressar a urgência da salvação. Ao se referir aos que não têm dinheiro, o Senhor mostra que a vida eterna é oferecida gratuitamente por Ele. Isto é, os ricos não poderão se exaltar por conseguirem-na, nem os pobres poderão se desculpar por não a obter, e vice-versa. Como a fonte de águas. Deus é a origem de onde procedem recursos inesgotáveis para aquele que manifesta fé independentemente de quem seja. E aí nós lembramos das palavras do Senhor Jesus, que ele disse ao final de uma festa: quem tem sede, venha a mim e beba. Né? Só o Senhor Jesus pode nos salvar. Não há salvação longe do Senhor Jesus. Ele é essa fonte que sacia a nossa sede. Né? O ser humano, quando ele está longe de Deus, ele vive sedento. Né? Então, ele procura saciar essa sede naquilo que o mundo, o espírito do mundo pode oferecer, mas é incapaz. Só ele pode oferecer, de fato, a alegria plena, satisfatória, completa. E ele falou sem dinheiro, quer dizer, o rico pode buscar nessa fonte, o pobre também, porque diante dela, para buscar Deus, não existe pobres, ricos, grandes ou pequenos. Todos são iguais.
A parte B diz: comprai vinho e leite. Pão, água, vinho e leite. São usados para expressar o suprimento de Deus à vida. Na antiguidade, esses elementos simbolizavam abundância, alegria e prosperidade. Os sedentos e famintos não precisam viver em desventura, pois o Senhor tem um abundante banquete a oferecer. Mas para desfrutar dele, o homem deve fazer uso da fé sobrenatural, pois ela nos garante a conquista daquilo que Deus prometeu. A fé é a moeda de troca no reino de Deus. Ela tem um valor inestimável quando acompanhada da obediência à sua palavra. Ninguém conseguiria pagar pela cura de um câncer, pela libertação de um vício, pela paz e principalmente pela salvação. No entanto, o uso da fé nos traz todos esses valiosos benefícios. Continuando para o 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, é aquela fonte que o Senhor Jesus ofereceu até para a mulher samaritana, né? Ela tinha uma sede na vida sentimental, não era feliz, mas Jesus estava ali suprindo aquela necessidade. No 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Essa nação que ele se refere aqui é justamente os gentios, aqueles que através do ministério do apóstolo Paulo iriam se converter. Todos nós que não nascemos na nação de Israel, por exemplo, eu não sei se na minha linhagem eu tenho descendência de Abraão, do sangue judeu, mas pela fé sim, através do Senhor Jesus eu consigo alcançar as promessas que Deus fez a Abraão e que são vindas até mim. E graças ao Senhor Jesus, hoje eu sou herdeiro também das mesmas promessas que no passado abençoaram Abraão, Isaac e Jacó. Hoje elas estão à minha disposição para me abençoar. Por isso, ele está falando sobre aqueles de nações estranhas, nações fora da nação de Israel, que vão correr para o Senhor Jesus. E é verdade, a salvação veio dos judeus, veio através do Senhor Jesus. E hoje nós recorremos a ele para buscar a salvação. Bom, eu vou ler esse capítulo até aqui. Amanhã nós continuamos a partir do versículo 6, então. E vamos dar continuidade a essa meditação, porque ela está muito forte. O livro de Isaías, o profeta, é um livro muito extraordinário. E nós estamos tendo um entendimento muito interessante dele, né? Até olhando para Israel, o que estava acontecendo naquela altura em Israel e por que dele estar escrevendo aquilo. E quanta coisa hoje nós conferimos com os dias de hoje, né? Muito bom. E aí, gostou? Põe o seu gosto. Coloca aqui nos comentários aquilo que Deus falou consigo, tá bom? E manda esse vídeo para alguém. Fique bem.